Muito bem, nós vamos dar continuidade no estudo que temos feito no tema a identidade presbiteriana. Até agora nós vimos a forma de governo presbiteriano, vimos os ofícios, né? Presbíteros, diáconos, e vamos entrar agora numa parte histórica. A parte histórica é muito importante. Nós percebermos o desenvolvimento do pensamento no decorrer dos séculos. E nós vamos começar com Agostinho e depois vamos dar um pulo para os pré-reformadores, reformadores, porque há uma importância tanto naquilo que eles escreveram quanto naquilo que eles viveram. O testemunho de vida destes homens nos é importante. Quanto ao que eles escreveram, meus irmãos, ao estudarmos os seus escritos, nós não estamos equiparando-os à palavra de Deus. A palavra de Deus é eterna. Mas nós estamos acompanhando o desenvolvimento das doutrinas, né? Esse é o ponto. Tá? Veja, você não tem na Bíblia um capítulo, por exemplo, sobre a doutrina da justificação. A Bíblia ela é escrita de forma, é outro estilo, né? Você tem a Bíblia inteira com a revelação de Deus por meio de cerca de 40 homens que foram usados, falando sobre toda a revelação de Deus. E aí quando você vai falar de uma doutrina, o que você faz? Você vai para a Bíblia e pega todos os textos que falam sobre aquela doutrina, por exemplo, a Trindade. Né? Você vai, pega todos os textos. Então, há um desenvolvimento histórico, não da palavra de Deus, mas da doutrina. Homens que, estudando a palavra de Deus, foram assimilando o que a Bíblia falava sobre determinado assunto. Tá? É nesse sentido que Agostinho traz a sua contribuição. Ele foi um homem que teve os seus erros, e a gente pode falar sobre isso. Foi um pecador, né? Não foi um santo, como a Igreja Católica o considera. Foi um pecador. Mas em termos de entender alguns assuntos bíblicos, ele foi de fato um mestre, que influenciou muito a reforma protestante. É por isso que nós colocamos Agostinho como o primeiro personagem histórico para nós conhecermos e vermos ao final do estudo a sua contribuição para a igreja, para a teologia que nós chamamos, né, protestante, reformada, que é que segue a Bíblia. Vamos orar então pedindo a bênção de Deus. Pai Santo, te agradecemos por este dia em que nós podemos estudar a Tua Palavra, podemos adorar o Teu nome e pedimos agora a Tua bênção, a Tua ajuda, a Tua iluminação para que possamos observar os Teus poderosos feitos na história, em específico na vida deste homem, Pai. Ajuda-nos a conhecermos o que o Senhor fez na vida de homens do passado e assim aumenta a nossa fé para que percebamos o que pode fazer por nós também. Ajuda-nos neste estudo, dá-nos fidelidade à Tua Palavra. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Comecemos pela vida. Aurelius Agustinus é o nome em latim. Nasceu em 13 de novembro de 354 em Tagaste, Numídia, que é a atual Argélia, ao norte da África. Seu pai era um oficial romano, não era um alto oficial. Sua mãe era uma cristã piedosa chamada Mônica. Com 17 anos foi morar em Cartago, passou a morar com uma mulher com quem teve um filho, Adeodato, em 372. Agostinho foi criado por uma mãe piedosa, mas aos 17 anos ele foi morar em Cartago e se entregou a uma vida de imoralidade. Juntou-se com uma mulher e entregou-se de fato à imoralidade. Teve um filho com essa mulher, Adeodato. Ele estudou retórica, disciplina que não se preocupava com a verdade. Note, a filosofia, ela se preocupa com a verdade, né? A filosofia, especialmente a mais antiga, tinha o objetivo de descobrir a verdade. A retórica não. A retórica, ela se preocupa com falar bem. E há eventos curiosos na história, né, de grandes retóricos que convenciam uma multidão num sentido, daqui a pouco eles convenciam a multidão da ideia oposta
e só por brincadeira faziam com que a multidão se convencesse da primeira ideia de novo, né? Os retóricos, eles eram hábeis na argumentação, no discurso, e Agostinho gostou disso, não era uma busca pela verdade. Mas lendo Cícero, que foi um grande retórico e um filósofo também, foi que ele passou a buscar a verdade e perceber o valor da verdade. Ele buscou a verdade no lugar errado, ele buscou a verdade no maniqueísmo. O maniqueísmo era uma religião antiga, persa, fundada por Mani no começo do século III. O maniqueísmo tinha dois princípios operando com igual força, a luz e as trevas. Então, para o maniqueísmo, o universo e a vida das pessoas é regida por duas forças iguais, as trevas e a luz. Tá? É por isso que de vez em quando ainda se usa hoje, né, a ideia, você é muito maniqueísta, é a ideia de duas forças iguais operando. Mas pastor, isso não é verdade? Não, de forma nenhuma. Por que não é verdade? Porque Deus é quem está no controle de todas as coisas. Você não tem duas forças, o diabo e Deus. Não. O diabo é um anjo caído, ele está abaixo de Deus. Tá? Não existem dois deuses, o Deus do bem e o Deus do mal. Isso seria maniqueísmo, né? Biblicamente falando, o diabo é um anjo caído que está com os dias contados. Então você tem um Deus, você tem a força do bem, ela é superior a qualquer força do mal. Tá? Mas Agostinho foi por este caminho, a salvação no maniqueísmo está em seguir a luz eterna. Ele foi maniqueísta durante 9 anos, na verdade ele foi um ouvinte, ele nunca se tornou membro, né? Porque as dúvidas dele não eram respondidas da forma como ele queria, então ele manteve-se um pouco distante, porque não teve suas dúvidas respondidas, ele abandonou o maniqueísmo. Ele tornou-se então neoplatonista. O neoplatonismo era uma corrente de pensamento filosófico com a centralidade de inspiração na filosofia platônica de Platão. Então, alguns autores da época, Plotino, por exemplo, eles deram um novo fôlego à filosofia de Platão, e Agostinho ele foi em busca desta filosofia como, digamos, um anseio da sua alma em descobrir a verdade. Por causa disso, ele passou a ouvir as pregações de Ambrósio, de Milão, né, em busca da verdade. A princípio pela forma, por causa da retórica, porque Ambrósio era um excelente pregador, era um excelente retórico, e ele encantava as multidões. E Agostinho, ainda nessa busca por beleza de forma, mas também por conteúdo de verdade, passou a ouvir Ambrósio. As pregações resolveram suas dúvidas e ele passou a lutar entre o desejo de ser cristão e os desejos da carne que ele não queria largar tão cedo. Então, a partir do momento que ele viu que a verdade estava em Cristo, agora ele tem uma luta. Ele tem uma vida de moralidade e ele sabe que Cristo é o caminho. E agora ele está na luta. Ele sabe que ele tem que ir para o caminho correto, mas ir para o caminho correto significa abandonar os prazeres da carne. Veja como isso é atual, né? Veja como isso é atual. Então, em um parque em Milão, ouvindo crianças brincando, ele ouviu as palavras tole lege, toma e lê. Crianças brincando, né? Crianças brincando. E ele ouviu essa expressão, toma e lê, e ele viu e ele estava, né, com manuscritos bíblicos ali, né, com textos bíblicos. Ele abriu então os seus textos, por acaso, e caiu em Romanos 13 e 14, que é este texto aqui. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em pudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Quando Agostinho leu esse texto, ele sentiu um impacto de Deus falando com ele,
e ele pensou, não, é agora, a partir de agora eu vou largar minha vida de orgias, impudicícias, de imoralidade, e eu vou me devotar a Deus. Então, assim como Martinho Lutero, ao ler Romanos 1, 16, 17 e 18, foi impactado, né, e descobriu a salvação, Agostinho, ao ler Romanos 13, 13 e 14, foi impactado pela palavra e decidiu abandonar toda a sua vida que desonrava a Deus e, de fato, segui-lo. Ele largou a mulher com quem vivia junto e ficou com seu filho Adeodato. Uma coisa interessante, a história da vida de Agostinho é narrada de forma autobiográfica, ele mesmo escreveu sobre a sua vida, no livro As Confissões. E ele tem tanta vergonha deste período da sua vida que nós não sabemos o nome dessa mulher. Ele nunca disse para ninguém nos seus escritos, porque ele se envergonhava. Né? Ele se envergonhava. Tá? Então é isso, né? Vida sem Cristo, pecados devem produzir vergonha. Sim, sim. Às vezes a gente vê alguns testemunhos em igrejas aí, né, que a pessoa fala dos pecados da vida anterior com orgulho. Aí eu me converti, aí ficou tudo meio triste, né? Então, muito cuidado, né? Pecados, eles são motivo de vergonha. Sim, Vitor. Pastor, uma dúvida que eu sempre tive ouvindo essa parte da vida de Agostinho seria, por que ele não se casou com essa mulher com quem ele tinha relação? Seria um caminho possível? Então, Bom, nós não temos informações sobre essa mulher, né? Tudo indica que ela era uma pagã, né? Então, tudo indica que ela não era uma cristã, ela era uma pagã. E Agostinho, ele decidiu, depois de tantos pecados, seguir pelo celibato. Ele fechou essa área da vida dele. Tá? Ele decidiu seguir pelo celibato mesmo. Tá? Foi a opção que ele tomou. E ele era muito criterioso, né? Ele não deixava nenhuma mulher entrar na sua casa, por exemplo, se ele estivesse sozinho. Ele tinha uma série de critérios para não dar nenhuma aparência do mal também. Juntamente com sua mãe Mônica e com seu filho Adeodato, ele partiu para a África, mas antes da viagem a sua mãe adoeceu e morreu, né, logo depois do seu batismo. Ele fica mais uns meses antes da viagem e Mônica morre. Depois ele vai para a África, vende seus bens e passa a se dedicar a estudos e meditação. Em 391, ele visita a cidade de Hipona e pouco tempo depois ele é ordenado. 4 anos depois se torna bispo da cidade. Ele escreveu várias obras, alguns o reputam como o teólogo mais importante da Igreja Ocidental desde o tempo do apóstolo Paulo. Então, Agostinho tem uma importância gigantesca de fato, em termos das suas obras. Ele lutou contra o maniqueísmo, nós já falamos, né? Ele lutou contra o pelagianismo e contra o donatismo. Deixe-me falar sobre donatismo aqui. Eu estou usando o historiador Nichols. Ele escreve o seguinte, sobre o donatismo, né, que vem de um presbítero chamado Donato. Era um corpo de cristãos que estava separado da Igreja Católica e que possuía igreja própria. A separação realizara-se muitos anos atrás, porque os donatistas pensavam que a igreja fora excessivamente tolerante para com os que negavam a fé nos tempos de perseguição e que por isso tinha perdido o caráter de verdadeira igreja. Pela sua argumentação e influência pessoal, Agostinho ganhou muitos deles. Infelizmente, a insensatez e violência de outros o levaram a sancionar o uso da força imperial para compelir os desviados a voltarem à igreja. O pensamento de Agostinho sobre os donatistas deu origem à sua influente doutrina sobre a igreja. Os donatistas foi o seguinte, houve uma perseguição sobre cristãos, foi requerido que eles entregassem as suas Bíblias e parte dos cristãos não entregou e uma parte entregou, né, se rendeu à perseguição, a situação se normalizou e esse pessoal que havia entregado quis voltar para a igreja. E esses donatistas disseram, não, eles nos traíram, eles sucumbiram, eles se entregaram à perseguição, não devem voltar. E Agostinho falou, não, é claro que eles podem voltar, não é porque eles fraquejaram neste momento que eles deixaram de ser corpo de Deus, então eles podem voltar. Esta foi a controvérsia ali da época.
Eu vou falar sobre o pelagianismo daqui a pouco, mas só fechando aqui, Agostinho produziu mais de 100 livros, 500 sermões, 200 cartas e morreu em agosto de 430. Sobre pelagianismo, o que era o pelagianismo? Um monge chamado Pelágio, ele defendeu que as pessoas nascem sem pecado, né? Que só num determinado momento da infância é que a pessoa peca. As pessoas nascem sem pecado. Por isso, elas podem obter a salvação. Se elas nascem santas, sem pecado, né? Eu sempre brinco o seguinte: Pelágio era um padre, ele não tinha filhos. Se ele tivesse um filho, a sua tese caía no primeiro mês, né, de que crianças não têm pecado. Defender isso na teoria é muito fácil, né? A gente percebe os efeitos da queda nas crianças muito cedo, muito cedo. As crianças demonstram marcas de pecado já na primeira infância, sem ninguém ensinar. É evidente que nós nascemos em pecado, tá? Mas Pelágio defendeu essa ideia e ele foi combatido na sua época, e o grande opositor foi justamente Agostinho, tá? Então eu estou citando aqui o Dr. Alderi no livro Fundamentos da Teologia Histórica. Ele diz: Pelágio foi acusado de 3 heresias. Primeiro, negou o pecado original no sentido de culpa herdada, no que era acompanhado por muitos cristãos orientais. Então ele disse que nós não nascemos com o pecado original. Dizia que as pessoas pecam porque nascem num mundo corrompido e são influenciadas pelos maus exemplos ao seu redor, mas que elas não têm tendência natural para pecar. Se fazem isso, é deliberado, de propósito. Em segundo lugar, ele negou que a graça sobrenatural de Deus seja essencial para a salvação. Ora, se eu nasço sem pecado, eu tenho condições de alcançar a salvação, não preciso de uma graça sobrenatural. Tudo que os cristãos precisam é a iluminação dada pela palavra de Deus e a própria consciência. Por último, ele afirmou a possibilidade, pelo menos teórica, de se viver uma vida sem pecado mediante o uso correto do livre-arbítrio. Todo ser humano se encontra na situação de Adão antes da queda, podendo optar por viver em perfeita obediência à lei de Deus. Então foi contra isso que Agostinho, usando textos bíblicos, rebateu Pelágio, e o pelagianismo foi condenado oficialmente pela igreja da época. As obras de Agostinho, as principais obras, ele escreveu mais de 100 livros, né, mas algumas obras são principais. Primeiro, a obra Confissões, que é considerada a primeira autobiografia escrita na história, né? Hoje nós temos muitas autobiografias, o sujeito escreve sobre a própria vida. Confissões é considerada como a primeira em que alguém decidiu escrever sobre a sua vida. E se você ler lá as Confissões, você vai ver ele falar sobre a sua infância, sobre o seu gosto por jogos, sobre os pecados da mocidade. Ele descreve tudo ali, a sua conversão, depois da conversão. E ele fala também sobre alguns capítulos de Gênesis. A obra Confissões é dividida em 13 livros, com vários capítulos curtos em cada livro. Trata de acontecimentos antes, durante e depois da sua conversão. Os livros 11 e 13 são um comentário aos primeiros capítulos de Gênesis. Então, não é uma obra extensa, mas ele a dividiu em livros, em pequenos livros dentro, que é como se fossem capítulos, né? Mas são livros e capítulos, capítulos curtos, é assim a obra. O livro traz, no primeiro parágrafo, a conhecida frase: fizeste-nos para ti e o nosso coração não descansa enquanto não repousa em ti, que é uma frase das mais conhecidas de Agostinho. Uma outra obra muito importante é a De Trinitate, que foi dos tratados teológicos, na opinião de alguns, a obra mais importante teológica. O livro é dividido em 2 partes. A primeira trata da base bíblica da doutrina e a segunda do aspecto especulativo e filosófico. Ele demorou 16 anos para escrever esta obra. E a terceira obra de destaque é a obra Cidade de Deus, que é tida por muitos como a obra-prima de Agostinho. Então, neste livro é apresentada a imagem de 2 cidades, a cidade de Deus e a cidade dos homens. A primeira é formada por seres humanos e celestiais unidos no amor a Deus e interessados somente em sua glória. E a segunda, a cidade dos homens, é formada por seres que amam a si mesmos e buscam apenas o seu próprio bem.
Então, ele constrói, né, essa narrativa de uma cidade de Deus, em que os homens amam a Deus, buscam a glória de Deus, e uma cidade dos homens. E ele abarca a humanidade nestas duas divisões. Citando aqui o Dr. Alderi mais uma vez, esta obra acabou se tornando uma grande interpretação da história romana e cristã, analisada teológica e escatologicamente através dos complexos destinos terrenais de duas cidades criadas por amores conflitantes, o amor próprio e o amor a Deus. Então é considerada uma das principais obras dele. Vamos às contribuições de Agostinho para os nossos dias. Primeiro, foi Agostinho quem cunhou o conceito de monergismo. O que é monergismo? É a ideia de que a salvação tem uma fonte de força única, e essa força é Deus. Esse conceito é oposto ao sinergismo. O que é o sinergismo? No catolicismo, você dá uma ajudinha para a tua salvação, entendeu? Não depende só de Deus. Depende das tuas obras também, depende das tuas penitências, depende das suas confissões, depende de você fazer obras dentro do catolicismo para cooperar com a tua salvação. Isso é sinergismo, né? Você ajuda o processo de salvação. Biblicamente falando, e aí Agostinho não criou o conceito é bíblico, ele criou o termo, né? A ideia de monergismo, a salvação pertence ao Senhor, é uma força apenas que opera a salvação. Então foi ele quem cunhou a expressão, a percepção de que na Bíblia Deus é totalmente soberano na salvação, isso em oposição ao sinergismo, que entende que há uma cooperação entre Deus e homem na salvação. Este conceito nunca foi aceito na Igreja Católica Apostólica Romana. Observem, Agostinho, ele cometeu vários erros também, né? Por exemplo, a doutrina do purgatório, ele cria nisso, tá? Ele defendeu isso. Ele cometeu vários erros, mas alguns dos seus pensamentos não eram aceitos pela Igreja Católica. Esse aqui, por exemplo. Tá? Sim. O quê? Vem do grego. É de monos ergos. Tá? Acho que é ergos ou argos, que significa trabalho. Né? Essa é a ideia, mas é do grego. E o sim é com, né? Com trabalho. Um trabalho, monergismo, seria mais ou menos isso, e com ajuda, né? Com trabalho. Tá? Então note, ele destoava em alguns aspectos da Igreja Católica. Tá? É por isso que os reformadores vão usar aquilo que é interessante no seu trabalho para a construção das doutrinas. Nos embates contra o pelagianismo, Agostinho defendeu a doutrina bíblica da salvação pela graça, tá? Que vai na mesma linha do monergismo. Então Pelágio veio com essas ideias de que a pessoa nasce sem pecado, de que ela tem o livre-arbítrio, e Agostinho defendeu o contrário, né? De que nós nascemos com pecado e de que nós não demos esse livre-arbítrio. Lutero foi um monge agostiniano, e Calvino cita Agostinho por mais de 400 vezes na obra Institutas da Cristã. Então Lutero foi um agostiniano, que é claro, depois abandonou o sacerdócio, mas a influência que ele teve em termos de agostinianismo contribui muito. Tá? Aliás, meus irmãos, quando você pega os reformadores, você não tem um reformador que tenha crido na ideia de livre-arbítrio, na ideia de que a salvação depende de mim e não de Deus, que é a ideia majoritária no mundo evangélico, né? No mundo evangélico, a pregação do livre-arbítrio é majoritária. Tirando presbiterianos e tirando batistas reformados, e pentecostais, né? que são reformados, mas ainda estão por aí, nas próprias igrejas, você tem uma ideia no mundo evangélico de que se Deus quiser me salvar e eu não quiser, Deus não me salva. Essa é a ideia. A ideia de que Deus fica batendo na porta do coração, pedindo para entrar. Essas besteiras. Tá? A gente costuma dizer que
no caso de Paulo e no caso de muitos de nós, Deus arrombou a porta, ele não ficou batendo não. Paulo estava indo perseguir cristãos, Paulo não estava em busca de salvação em Cristo, e foi derrubado no caminho de Damasco, e foi convertido ali. Então a graça é irresistível. Quando Deus nos alcança, quando Deus tira as escamas dos nossos olhos e nós vemos a sua glória, não tem como resistir, não tem como. Quem encontra a verdade não volta atrás. Então não existe isso de Deus pedir permissão, de você usar o seu livre-arbítrio. Se Deus te escolheu, você vai vir, não vai vir obrigado. Ele vai tirar as escamas dos teus olhos e vai te mostrar a sua glória, a sua graça. E aí, é como os apóstolos disseram, né? Para onde vamos? Só tu tens as palavras de vida. Para onde é que nós vamos? Não tem outro caminho seria tolice. Então, eu repito, dentre os reformadores, nenhum seguiu essa ideia de livre-arbítrio. Todos seguiram a ideia bíblica de que a salvação pertence ao Senhor, de que nós somos eleitos antes da fundação do mundo. E de fato, na obra magna da Reforma Protestante, as chamadas Institutas ou Instituição da Religião Cristã, João Calvino cita Agostinho por mais de 400 vezes, especialmente nessa questão da salvação. Na doutrina da Igreja, é de Agostinho o conceito de sacramento como sinal visível de uma graça invisível, e de corpo misto, com base nas parábolas da rede e do joio e do trigo. Veja, as parábolas da rede e a parábola da rede, em que um pescador lança a rede no mar e traz coisas boas e coisas ruins. É o trabalho do pescador, de tirar o lixo e pegar os peixes. E a parábola do joio e do trigo, de que o inimigo à noite plantou o joio na plantação, e o joio parece muito com o trigo. A diferença, a planta é igual. A diferença é que o joio não dá nenhum fruto e o trigo dá o fruto do trigo. E cresce ali emaranhado, de forma que se você for tirar o joio, você arranca também o trigo. E na parábola, Cristo disse que essa separação só seria no final dos tempos. Os anjos separariam o joio do trigo. Então, com base nessas duas parábolas, foi que Agostinho e outros depois, com o desenvolvimento posterior, foi se solidificando a doutrina de um corpo misto, ou a doutrina da igreja visível e invisível, que você olha para uma multidão que está reunida e possivelmente tenha joio naquela multidão, possivelmente tenha lobos, tenha joio, tem pessoas que estão na igreja apenas para interesses, às vezes financeiros próprios, mas há trigo, aos eleitos. Então, no desenvolvimento da doutrina, digamos, na sistematização da doutrina, Lutero teve uma boa contribuição aqui. Sim. Isso tem a ver, inclusive, com a disputa que ele teve com os donatistas, Que os donatistas criam que a igreja verdadeira seria composta apenas de pessoas salvas, E se você vê corrupção na igreja, não é uma igreja verdadeira, você teria que se separar. E Agostinho, ele criou essa ideia justamente nesse debate. Sim, de que a igreja é um corpo misto, em que há salvos e não salvos. E o conceito de igreja invisível é que é só Deus quem está vendo, quem são de fato os eleitos, e é só Ele quem pode separar, e Ele os separará nos últimos tempos. A frase toda a verdade é verdade de Deus também é de Agostinho, que é um conceito reformado, a ideia de que Deus, ele se revela em todas as áreas. Onde quer que haja verdade, a verdade é de Deus. 2 mais 2 é igual a 4 é uma verdade, não é? Toda verdade pertence a Deus. Observe como isso aqui também era um pensamento conflitante com o espírito da Igreja Católica, porque para a Igreja Católica é verdade o que nós sustentamos. Então, você teve homens que morreram
porque escreveram assuntos da área da astronomia, por exemplo, que discordavam da posição da Igreja Católica. Então, Galileu Galilei teve que se retratar, porque ele confirmou as teses de Copérnico. Copérnico dizia, pelas observações, Copérnico percebeu que o nosso sistema não era geocêntrico, mas era heliocêntrico, né, ao redor do Sol. Mas a igreja defendia que o nosso sistema era geocêntrico. Então Galileu Galilei foi chamado e teve que se retratar, senão seria morto. Então, para a igreja, verdade era o que ela definia. E para os reformadores, verdade é o que Deus diz na sua palavra. Então não é a igreja, é o que Deus diz na sua palavra. E foi assim que eles defenderam e quebraram, né, esse monopólio da verdade que foi produzido pela Igreja Católica, que tinha como um tribunal de censura e um tribunal de morte, o tribunal da Santa Inquisição. Então aqueles que não se retratavam eram levados ao tribunal da Santa Inquisição para morrer, e vários morreram. A Igreja Católica matou muita gente, simplesmente porque eles não concordavam com o que a Igreja Católica estava dizendo. Então a frase toda a verdade é verdade de Deus, ela também foi cunhada por Agostinho. A contribuição de Agostinho, então, meus irmãos, ela se faz bastante evidente nos textos dos reformadores, porque especialmente na área da salvação, no que nós chamamos de soteriologia, os reformadores, e Calvino disse, né, ele está do nosso lado, nessa área ele está do nosso lado, ele defende a graça, a salvação que é dada por Deus e não dada por homem. E eu termino aqui com a frase de Agostinho no Cidade de Deus. Os homens bons usam o mundo para desfrutar de Deus, os homens maus querem usar Deus para desfrutar do mundo, que está lá no livro Cidade de Deus, que mostra exatamente isso, né? A diferença de perspectiva das pessoas neste mundo. Os piedosos, eles usam o mundo para glorificar a Deus, tendo Deus como objetivo de glorificação. Aqueles que amam a si próprios, que no livro é a cidade dos homens, eles usam de Deus para desfrutar do mundo. Né? Totalmente atual. Totalmente. Essa é a vantagem de alguns escritores, né, que escreveram princípios que permanecem, né? Permanecem. Bastante atual mesmo. Muito bem, eu termino aqui. Alguma dúvida sobre o que foi visto? Ele escreveu, mas ele continuou na Igreja Católica, ele saiu da igreja? Não, continuou. Agostinho, meus irmãos, é porque assim, a grande pergunta é, Agostinho é nosso irmão, Agostinho se salvou? Essa é a questão. Né? A igreja o chama de Santo Agostinho. Veja, Agostinho viveu num tempo em que a Igreja Católica não estava tão corrompida ainda. Né? Ele está aqui no 4º século, né? Morreu em 430, 4º século, 5º século, né? 430, 5º século, e 4º e 5º século, né? Está ali. A Igreja Católica veio a se corromper muito na Idade Média. Do ano 500 ao ano 1500, ali foi o ápice da corrupção. Tá? É nesse período, por exemplo, as indulgências, o comércio das indulgências tem as suas raízes no século XII, começam ali. O Tribunal da Santa Inquisição, eu não sei precisar, presbítero Marcos. A Inquisição foi estabelecido mais ou menos no século XI, 10, 11, mas o primeiro tribunal da Inquisição foi estabelecido lá na região da Provença, em Languedoc, se não me engano, em 1208 a 1215. Ok. Então confirma essa tese, né, de que o ápice da corrupção da Igreja Católica vem na Idade Média.
Agostinho, ele não foi um reformado, né? Agostinho, ele cria, como eu falei, no purgatório. Ele creu em várias doutrinas erradas da Igreja Católica, mas a Igreja Católica ainda não estava tão corrompida. Tá? Então, eu tenho altas esperanças de que Agostinho tenha se salvado. Eu tenho. Porque ele ainda não pegou a corrupção total da Igreja Católica. Alguns estudiosos dizem, inclusive, que se Agostinho tivesse nascido na época dos reformadores, ele seria um. Né? Porque muito do que ele defendeu lá atrás foi a luta dos reformadores. Agora, esse é um assunto que pertence a Deus, né? Se ele foi salvo ou não. Eu tenho boas esperanças de encontrá-lo lá, porque ele viveu num período em que ele defendeu coisas muito bíblicas, tá? E que foram usadas depois pelos reformadores. Mas a gente vai ter que esperar um pouquinho para ter certeza disso, para descobrir isso. Sim, Vitor. Uma coisa que eu já ouvi de católicos romanos sobre Agostinho é que, segundo eles, o problema de Agostinho é que ele é muito claro na doutrina da salvação, porque ele cria no monergismo, e segundo eles ele era muito vago na doutrina dos sacramentos, porque ele não cria, como depois a Igreja Romana foi definindo, a doutrina da transubstanciação. Né? Ele tinha divergências, né? Essa é uma questão, irmãos. A Idade Média foi um período de 1000 anos, né? Até que surgissem os primeiros pré-reformadores, você tem séculos aí. E nós cremos que Deus salvou pessoas neste período. Não era todo mundo que estava na Igreja Católica que estava concordando com os erros que estavam acontecendo ali. Mas era um império, né? Era um império. Não tinha opção. Eu vou sair e vou para outra igreja. Não. Então, Deus teve os seus eleitos neste período, não tenha dúvida. Tá? Muito bem. Vamos encerrar então com uma oração? Pai Santo, nós te agradecemos pela salvação em Cristo, te agradecemos, Pai, porque o Senhor agiu na vida de homens no passado. O Senhor levantou alguns homens para que vivessem e morressem pela verdade. O Senhor usou algumas vidas para que escrevessem textos preciosos que nos explicam a Tua palavra, e nós te louvamos por isso, pelo exemplo destes homens de vida de piedade, e pedimos a graça, Pai, para que na nossa época, na nossa geração, na nossa sociedade, nós tenhamos o mesmo vigor, a mesma dedicação para com as Tuas coisas, o mesmo impulso de consagrarmos-nos às coisas do Senhor, a mesma disposição de abandonar as coisas imorais do mundo, a sua pecaminosidade e vivermos para Ti, consagrarmos-nos a Ti, dedicarmos-nos ao Teu reino, à Tua palavra. Abençoa-nos nesse sentido, continua instruindo-nos, ó Senhor, nos Teus mandamentos, nas Tuas leis, e abençoando-nos no decorrer deste dia. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.